Olá, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe aí a sua semana, Deus abençoe o seu dia, né? Esse dia a dia aí que seja de vitória. Queridos, nós vamos falar hoje sobre uma continuidade do que a gente começou a falar semana passada. Nós tratamos de um assunto, assim, mais ou menos por um acaso. Tratamos sobre o cuidado nas decisões, né? Parece que um assunto vai puxando o outro. E aqui eu quero ganhar o máximo de tempo para que você possa entender a nossa reflexão, o quanto que ela pode ser importante para a sua vida. Olha, cuidado com as decisões, eu acabei aqui projetando uma segunda parte. Porque não é tão simples assim, ter cuidado com decisões. Decisões se toma a cada momento, a cada instante. A nossa vida é permeada de decisões. São decisões assertivas, tem decisões que são erradas e tudo mais, né? E um dos cuidados que a gente precisa ter, eu quero tratar com você nessa segunda, para que ela possa permear aí por um bom tempo na sua vida. Tá bom? Vai refletir mais como um conselho. Olha, no livro de Provérbios, está escrito no capítulo 19, versículo 2, diz assim, olha: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então, o que nós vamos tratar hoje é cuidado com a precipitação nas suas decisões. Sabe, amado, quem nunca tomou uma decisão e depois do resultado você pensou bem, refletiu e chegou à conclusão que tomou uma decisão precipitada, porque não houve uma reflexão, não houve um pensamento, não houve um conselho, sabe? Tomou assim imediato ou demorou, mas faltou alguns elementos importantes e aí toma uma decisão, que aquela decisão, muitas vezes, tem decisões que dá para reverter, outras não dá. Outras é impossível a reversão, não tem como. E aí o prejuízo vai pelo resto da vida e vai caminhando, e aquilo não se resolve nunca, jamais. Quem nunca tomou uma decisão errada? Por falta de uma reflexão, por falta de uma paciência. Olha, na Bíblia, a gente encontra na história bíblica, na história de Israel, na história da humanidade, muitos exemplos de vidas que foram precipitadas por decisões e assim tomadas de uma forma assim tão, sabe, drástica. Sabe essa guerra do judeu aí, né, dos israelitas contra os árabes, né, que norteou justamente essa situação de uma precipitação. Porque Abraão tinha vontade de ter um filho para ser o herdeiro. Deus tinha um projeto no nascimento dessa criança, que era fazer dessa criança uma grande nação. Mas surge no meio do caminho um conselho de Sara, porque ela tinha problema, né, na esterilidade, e ela achou por bem dar um conselho para Abraão, que Abraão tivesse um caso com a sua escrava Agar, a egípcia. Então, se o filho era dele, podia ser com outra pessoa. E aí gerou em Agar um filho chamado Ismael, que veio toda a descendência arábica. Mas não era ainda aí, filho da promessa. Depois de muito tempo, é que veio a promessa, Abraão entendeu, Sara gerou um filho e veio dar à luz a Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou as 12 tribos de Israel. Israel, potência no mundo. Mas olha a divisão que houve nessa situação.
Sabe um outro caso de precipitado que a gente vê na Bíblia? O caso de Jefté, diante de uma guerra iminente, muito forte, e ele se precipita, faz um voto e ele diz, olha, a primeira pessoa, se Deus me der vitória nessa batalha, a primeira pessoa que sair na porta da minha casa, eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Não precisava disso. E quem saiu? A filha dele, a filha única. Bom, situação difícil. Você vê a outra precipitação de Sansão. Sansão tinha um segredo, Sansão tinha a promessa de Deus, era um dos juízes de Israel. Aí vai, ali se amolda ali com os conselhos de Dalila, e ali ele revela o segredo que não era para ter falado. Sabe, então há muitas situações na Bíblia, está cheia. Mas por quê? Porque tomou decisão precipitada e tão decisões que trazem prejuízos, e são prejuízos que muitas vezes, como eu disse no início, é irreversível. Então, para a gente não andar por um caminho perigoso, o conselho dessa segunda é essa: tenha cuidado com as suas decisões e não tome decisão precipitada. Não tome jamais decisão precipitada. Olha, em Provérbios, capítulo 14, versículo 29, diz o seguinte: o longânimo, ou seja, o paciente, é grande em entendimento. Quem é paciente é grande no entendimento. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Quantas loucuras se vê por aí, sabe, com pessoas que não pensam, pessoas que não têm uma reflexão, sabe? Tem pessoas que não pensam para falar, depois que fala, aí vê o que errou. Outros são precipitados em se irar, sabe, tem gente que tem um pavio curto. Eu te aconselho uma coisa, querido, olha, compra de Deus paciência. A paciência é um pavio, mas ele é um pavio longo. Até chegar lá, olha, demora. Você sabe que eu vou te dar um conselho, sabe quem é paciente? A Bíblia diz que Deus é paciente e demora em se irar. Você já pensou se Deus fosse irado igual muitas pessoas? Eu já tinha tocado fogo nesse mundo louco, meu amado. Não. Deus é paciente. Agora deixa eu te dar mais um conselhozinho aqui. Você sabe que tem coisa que Deus não vai fazer por você? Deus não vai fazer para você e nem com você em nenhum tempo. Deus não vai tomar decisões que é sua. Ele dá um conselho. Lá em Deuteronômio, ele diz o seguinte: eu tomo o céu por testemunha de que coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhas, pois, a vida para que vivas. Olha só que onisciência. Demora-se desse conselho que Deus deu para Abraão, Deus deu para Moisés, até a vinda de Jesus, 1.200 anos. Aí coloca-se diante da nação de Israel Jesus e Barrabás. E Deus já tinha falado há 1.200 anos atrás: olha, escolha a vida para que vivas. O povo vai e escolhe Barrabás. Escolheu a morte para que morresse todo mundo. Aí rejeitou o Filho de Deus, crucificou o Filho de Deus, assassinaram ele, fizeram a maior atrocidade que um ser humano pode imaginar. E ainda disse mais: caia o sangue desse homem sobre nossas gerações e os nossos filhos. Caiu mesmo. Quando foi no ano 70, o exército romano entrou lá e destruiu, e a cidade ficou deserta, praticamente até agora. Então, meu amado, vamos parar de tomar decisões precipitadas, porque uma que não leva a nada. Decisão precipitada não leva a nada.
conte de 1 até 10. Se for muito, conte de 1 até 20. Mas não tome decisão sem refletir. Está aqui, ó. Está aqui em Eclesiastes 9:11. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. O tempo é fundamental. Olha, entre uma promessa, entre ali uma proposta, e entre a proposta e o cumprimento, existe naquele espaço uma coisa chamada tempo. Então dê tempo ao tempo. Ah, mas tenho proposta, eu tenho um projeto, tenho aqui uma coisa que vai me... Calma. Não, mas eu quero agora porque isso aqui foi prometido, porque... Calma. Dá para ter um pouquinho de calma? Ah, tem uma promessa? Tem, mas espera. Ah, mas espera quanto tempo? O tempo que for necessário. Você sabe que uma fruta, ela não amadurece de noite para o dia. Cada fruta tem o seu tempo certo, porque tudo depende do tempo. Sabe que tem moça que extrapola o tempo, a vida, sabe? Toma decisões assim, impetuosamente. É com namorado, é com envolvimento, é com relacionamento. Ah, mas eu quero porque não sei o quê. E vai fazendo, vai tomando, jovens tomam decisões precipitadas. Faz isso não. Às vezes a gente está trazendo aqui uma reflexão, mas no campo de pessoas adultas, eu quero trazer para os jovens. Jovem, você precisa tomar decisões, mas seja assertiva. Sabe uma decisão assertiva? Vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai se projetar primeiro, sabe? Vai fazer um conjunto com seus pais, vai entrar em acordo com os pais, vai fazer uma reestruturação, uma estruturação de família, para depois você formar a família. Então, meu amado, olha, precipitação não é legal, não. Deus abençoe a sua vida. Quero te agradecer por mais esse momento, por mais essa semana. E, querendo Deus, a gente volta, tá? Para uma outra reflexão. Fique na paz de Cristo. Deixa um like aí, que ajuda demais. Tenha uma semana abençoada, você, a sua casa e toda a sua família.